Mais uma vez, estamos aqui para a nossa aula de literatura inglesa 1, do curso de letras inglês, EAD, tá? Semestre 2022.1, bloco 5. Tá? Essa aula aqui é a nossa quarta aula, a quarta e última aula dessa disciplina. Espero que tenham bom proveito, apesar de não termos um número desejável de alunos, mas, enfim, estamos aqui para cumprir o nosso trabalho e conto com a colaboração de vocês, a participação também, que é muito importante nas aulas, não só na disciplina de literatura, mas como em todas as aulas que a gente fez, as aulas online. Enfim, espero que possam gostar da nossa aula, tirar bom proveito do nosso conteúdo, tudo que vai ser aqui apresentado, certo? E, antes de mais nada, eu quero passar aqui alguns informes, aqueles, como é costume, informes sobre o andamento da disciplina, participação nos fóruns, a participação nas atividades. Ainda bem que nas atividades, nos fóruns, nós temos acompanhado e muitos alunos estão com uma boa frequência, uma boa participação, tanto nas atividades como nos fóruns. O que a gente destaca aqui é que vocês não devem perder os prazos, não deixar para enviar na última hora, tá bom? Apesar dos percalços que a gente tem com o sistema, o SIGA, mas, enfim, espero que dê tudo certo e possamos chegar lá, tá certo? E lembrando também que a nossa avaliação, a primeira avaliação, na próxima segunda-feira já vai estar disponível para vocês lá na plataforma, ok? E espero também que possam enviar a resposta da avaliação dentro do prazo previsto, tá? Que vai do dia 16 de maio a 12 de junho do próximo mês. Tá? Então, na próxima segunda-feira já vai estar disponível para vocês. Bom, e hoje, na nossa aula de literatura inglesa, a última aula, eu preparei aqui uma espécie de review, tá? Um resumo de tudo que nós já passamos, com destaque para alguns pontos. Nós vamos falar sobre a literatura, né? Que é literatura na verdade, conceitos, por que nós estudamos literatura, os tipos de literatura, que existem vários tipos, tá? É importante lembrar disso, né? O que realmente é a literatura inglesa em si, tá? O que ela representa, qual a importância. Vamos fazer também uma cronologia, uma linha do tempo, sobre a literatura inglesa. Né? Falar sobre os períodos e os fatos de cada um desses períodos, fatos mais marcantes em relação à literatura inglesa. Vamos falar também o outro ponto, além dos fatos, que nós vamos destacar com os pontos mais importantes. Eu consegui colocar na disciplina, para que a gente pudesse fazer uma discussão mais apurada, de um ícone da literatura inglesa chamado William Shakespeare. E esse destaque, falando sobre as suas obras, a sua biografia e a sua carreira como dramaturgo, né? E escritor e poeta, tá? Que é, sem dúvida, o maior ícone da dramaturgia mundial. Colocamos 3 obras de destaque para que a gente possa fazer uma análise do enredo dessas histórias e o que é que ela representa para a literatura inglesa e para a literatura mundial como certo? Espero que vocês também já tenham acompanhado lá nos vídeos e no conteúdo complementar que nós temos na disciplina. Esses conteúdos estão lá na plataforma, principalmente no material complementar. Tá? Então, vamos em frente. Afinal de contas, o que é literatura? Quando a gente fala em literatura, todo mundo se pergunta, what is literature? Ou literature, what is it? O que é isso? O que significa literatura? Tá?
Eu peço aqui, hoje eu queria uma participação mais ativa de vocês, tá? Alguém pode me dar uma dica aí do que você acha que seja literatura, tá? Em breves palavras. Vamos lá, Ednilza, o Hércules, Paloma, tá? Mais está na sala, Liriel, Marcos. Alguém pode me dar aí uma pequena resposta do que seja literatura para vocês? Tá? Literatura que eu falo de um modo geral. O que vem a ser literatura? Vamos lá? Alguém tem uma ideia do que vem a ser literatura? Bom, não chegou aqui uma resposta, então vamos adiante. Vamos ver o que nós temos como definição de literatura. Tá? Vamos lá. A Liriel deu aqui, ó, está relacionada à parte histórica da vida dos autores, né? Os períodos importantes, tá? Obras, a linguagem estética, enfim. Tem um certo sentido, Liriel, porque a literatura, de alguma forma, ela está relacionada com a história. Como o Marcos citou também, a composição de textos. Textos esses de naturezas distintas. Tá? Diga-se de passagem, textos de natureza distinta. Então, não podemos dissociar a literatura da história. E a sua importância para o conhecimento na área das ciências, das letras. Né? Vamos lá. Então, qual a definição que nós temos aí de literatura? It is very difficult to offer a precise definition of literature, but we shall give a working definition of literature in line with what we shall be studying literature in English. Literature can be defined as a piece of writing that are valued as work of art, especially novels, plays, and poems. This is a very narrow definition of literature, as non-fiction literature is not included in this definition. Ok? Então, o que vem a ser a literatura? É muito difícil oferecer uma definição precisa de literatura. Tá? Mas nós podemos dar, podemos fazer aí uma pequena definição, poucas linhas, que nós podemos, da literatura que nós podemos estudar em inglês. A literatura pode ser definida como peças de escritas que são valorizadas em trabalhos de arte, especialmente romances, peças e poemas. Né? Essa é a definição mais aproximada da literatura, seja ela não fictícia, que é o conceito que está incluso nessa definição. Então, existem diversos conceitos de literatura. Os estudiosos, eles nunca chegaram a uma definição precisa do que seja a literatura. Né? A Ednilza está colocando aqui, ó, vem do grego litera, que significa letra. Isso, a origem da palavra literatura. Então, quando se fala de letras, nós lembramos logo de estudos literários. Então, tudo que é escrito está relacionado à literatura. Então, a definição específica da literatura, não há, digamos assim, um consenso entre os estudiosos a respeito da literatura propriamente dita. Então, geralmente, os conceitos mais aproximados estão relacionados aos escritos, tem a ver com a arte, com a cultura, com romances, com peças, poemas. E existe também outras vertentes para que a gente possa definir a literatura. Vamos lá. Mas, why do we read literature? Né? Por que nós estudamos literatura? Né?
É uma pergunta muito interessante. Por que nós temos que estudar literatura? Geralmente, nós nos perguntamos por que nós estudamos determinadas disciplinas, determinados conteúdos que nos são apresentados ao longo da nossa carreira acadêmica. Né? Todo mundo se pergunta, mas por que eu tenho que estudar literatura? Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas. Books provide an escape from our daily lives by transporting us to different times and places. Escapism. Books are a source of knowledge and information. Books break down our personal barriers. Books stir up our emotion. They help us to understand ourselves and others. Creating widens our field of visions. Não é interessante a resposta? Por que nós estudamos a literatura? Livros nos fornecem, nos dão uma forma de nos libertar da nossa rotina diária, né? Nos conduzindo a diferentes tempos e lugares. Então, gente, os livros é uma válvula de escape para quando nós pretendemos fugir da nossa rotina diária. Tá? Os livros são uma fonte de conhecimento, informação. Os livros, eles quebram as barreiras pessoais. Os livros, eles expandem, eles soltam as nossas emoções, nos ajudam a compreender a nós mesmos e aos outros. Então, a literatura, ela amplia o nosso campo de visão. Tá? Então, o livro faz isso. O que os livros fazem? Independente do conteúdo que um livro carrega, é uma literatura. Tá? E tudo isso nos liberta e nos traz para o mundo literário. Qualquer livro que você venha ler, ele vai te trazer alguma coisa de importante. Tá? Ele carrega um contexto literário. Tá? Mas que contexto? Esse contexto está dentro dos tipos de literatura. Quando nós estamos lendo alguma coisa, certamente é alguma coisa literária. Tá? Tem vários gêneros ou tipos de literatura que nós encontramos no nosso dia a dia quando estamos lendo alguma coisa. Certo? Por exemplo, tipos de literatura tem ficção, poesia, drama, ensaios, periódicos, diários, biografia, autobiografia, enfim. Existe uma variedade enorme de literatura que nós encontramos todos os dias. No campo da ficção, nós temos os romances e as novelas também, e temos histórias em quadrinhos, é também um tipo de literatura. No campo da poesia, tem a poesia aberta, tem a poesia fechada. Nós temos também os dramas, que consistem das tragédias, das comédias e peças teatrais. Temos os ensaios, os periódicos, onde você pode encontrar vários tipos de informações literárias e textos de outras naturezas. E uma biografia também é uma literatura, autobiografia também. Tá? E hoje, como nós estamos numa era tecnológica bem avançada, nós temos a escrita eletrônica, que não deixa de ser um tipo de literatura. Tá? Com o avanço tecnológico, a escrita convencional ficou um pouco obsoleta. E hoje, como vocês conhecem, textos literários de vários gêneros são encontrados nos dispositivos eletrônicos que nós encontramos no nosso dia a dia. Tá? Esses dispositivos, esses textos eletrônicos, eles vieram substituir os livros comuns. Então, vocês sabem que hoje qualquer material literário está disponível nesses aplicativos e dispositivos no nosso dia a dia, como, por exemplo, o Kindle Book, que é um tablet onde você pode ler qualquer tipo de livro. Qualquer livro, você passa as páginas, marca, faz anotações, como se fosse um livro comum, um livro convencional. Então,
a literatura, há diversos tipos de literatura disponíveis no nosso dia a dia. Tá? Mas nós estamos falando aqui de um tipo de literatura mais específica. Né? A nossa disciplina ela é voltada para uma literatura mais específica, que é a literatura inglesa. Tá? Vamos ver o que nos traz a literatura inglesa. Mas o que é literatura inglesa? What is English literature? English literature is the literature which is distinctly written in English language, as opposed to different languages. English literature includes literature composed in English by writers, but not necessarily from England, not primarily English-speaking nations. Bom, o que vem a ser a literatura inglesa? Tá? O que é a literatura inglesa? Alguém pode me dar uma pequena resposta? What is English literature? Vamos lá, me dê uma resposta aí, por favor. Tá? O que é a literatura inglesa para vocês? Em poucas palavras, vamos ver se a gente pode encaixar o conceito que nós temos aqui na nossa tela. O Hércules sabe me dizer aí o que é literatura inglesa? Vamos lá, quem vai me dar uma resposta? Pessoal, fiquem à vontade, pode dar a sua resposta que nós vamos vamos acompanhar e vamos tentar, vamos ver se coincide com a resposta que nós temos aqui. Tá? O que é a literatura inglesa? Tá? Alguém quer falar? Alguém quer levantar a mão aí? Bom, não temos uma resposta até o momento. Vamos lá. Então, a literatura inglesa, segundo o conceito que nós temos, é a literatura na qual é escrita na língua inglesa, né? Ao contrário de outras línguas. Então, a literatura inglesa inclui a literatura composta em inglês por escritores que necessariamente não são da Inglaterra, tá? E que também não são falantes da língua inglesa que moram em outras nações, porém escreve em inglês. Tá? Então, essa é a literatura inglesa. Não é só aquela que vem da Inglaterra. Até porque existem muitos outros escritores do período antigo que escreviam em inglês também. Tá? Então, trata-se da literatura inglesa. Então, é toda a literatura escrita em língua inglesa. Nós vamos fazer agora, vamos traçar uma linha do tempo, como se deu a literatura inglesa. Quais além da linha do tempo, nós vamos colocar aqui os fatos mais importantes que marcaram a língua inglesa. Vamos ver aqui. Aí é uma timeline da English Literature. De 450, da era cristã, a 1066, nós tivemos aí o Old English. Né? O Old English foi lá no princípio da língua inglesa, quando começou, de fato, a língua inglesa. Depois veio o inglês médio, do ano 1066 a 1500. De 1066 a 1500, tivemos o inglês médio. De 1500 a 1660, The Renaissance. Então, foi o período da Renascença. De 1660 a 1785, The Age of Reason, né, a Idade da Razão, que também foi chamado de Enlightenment ou Iluminismo. E tivemos de 1785 a 1832, The Romanticism. Depois, de 1832 a 1901, já aí no século XIX, o período vitoriano, ou The Victorian Period, ou Victorian Era.
Após o período vitoriano, ainda no século XIX, tivemos aí o período eduardiano, ou Edwardian Period. E já em 1914 tivemos o modernismo e, por fim, o pós-modernismo. Ok? Nessa linha do tempo, nós vamos agora pegar os destaques de cada período desse, lá desde o Old English até o Postmodernismo. Certo? Períodos e fatos. Tá? The historic facts related to the period. Então, cada período temos um fato importante a destacar. Então, o Old English, ele decorreu do século V ao século VI, praticamente 100 anos. Germanic tribes inhabited the British Isles, the Angles, the Saxons and the Jutes. Foi o século onde as tribos germânicas habitaram a Bretanha, porque, junto com os anglos, os saxões e os jutos, que vieram da Jutlândia. Aí foi o chamado período anglo-saxão. Depois, em 597, foi o período onde o cristianismo foi implantado na Inglaterra. Foi quando a Inglaterra se tornou uma terra cristã, né? E até então eles eram pagãos. No século IX, foi o reinado do rei Alfred, e muitos trabalhos foram traduzidos para o latim, que era a língua considerada como língua universal. Se hoje nós temos o inglês como língua do mundo moderno, no século IX, a língua predominante universal era o latim. Então, quem falava latim era considerado mestre, doutor, enfim. E, por último, invasions of the Vikings in the 8th and 9th centuries. The influence of Old Norse, Old Scandinavian, as a result. Foram as invasões dos Vikings durante o século 8 e 9, né, sobre a influência dos escandinavos antigos. Resultou na ocupação da Inglaterra durante esse período. Foram o período das invasões, das chamadas invasões. Então, esse foi o Old English. Depois do Old English, nós tivemos um período chamado de inglês médio, ou Middle English. Middle English quer dizer inglês médio. Alguns fatos foram marcantes durante esse período chamado de inglês médio. Political and social highlights, são destaques políticos e sociais do inglês médio. King Alfred and his descendants unite Anglo-Saxon England in late 19th century. Então, o rei Alfred, nesse período, ele unificou os anglos e os saxões no final do século IX. Então, isso foi uma conquista política. William the Conqueror defeats the Anglo-Saxon in 116 and introduced feudalism to Britain. Então, nesse período, no ano de 1066, foi o início do período feudal sob o comando de William o Conquistador, que derrotou as tropas anglo-saxônicas. Em seguida, English barons forces King John to sign the Magna Carta in 1215. Em 1215 foi assinada a primeira Carta Magna da história. Tá? Isso foi um fato muito marcante e é uma referência na história mundial. Carta Magna. O que quer dizer Carta Magna mesmo, pessoal? Vamos lá, Carta Magna. O que se sabe sobre Carta Magna? O Hércules, me ajude, por favor. O que você sabe sobre Carta Magna? Viriel, Marcos Lima, Ednilza. Quem mais pode me dar aí o conceito de Carta Magna? Vamos lá, pessoal.
Rosiane, o que você entende por Carta Magna? Vamos lá, pessoal. Bom, a Carta Magna, pessoal, na verdade, foi a primeira Constituição, isso, relacionada à Constituição. A Carta Magna nada mais é do que uma Constituição. Foi a primeira Constituição que se tem notícia. Tá? E o rei John, ele assinou essa Carta Magna, essa Constituição, em 1215. Na verdade, como ele era rei, ele assinou essa carta, esse documento, né, a contragosto, pois era a primeira vez na história do Ocidente que o rei tinha seu poder limitado, né, pelas leis dos homens e não de Deus. Então, esse documento que garantia essas leis, não é, Denilson? É isso mesmo. É um documento que garantia as leis. Verdade, é a Constituição. Então, foi a primeira Constituição que se tem notícia. Tá? O rei assinou essa Constituição muito a contragosto, por quê? Porque tudo que o rei determinava, segundo as suas próprias leis, era decidido pelas leis de Deus e não pelas leis dos homens. Então, foi aí que começou a reger as leis impostas pelos próprios homens. E ele assinou essa Carta Magna sem querer, porque ele não acreditava nas leis dos homens. Então, foi a primeira Constituição que tem notícia. Aí já começavam a limitar o poder do rei. Em 1348 e 349, também teve um fato muito marcante, né? Que foi a peste negra, reduzindo a população da Inglaterra a 1/3, ou seja, 25% da população foi dizimada naquela época por uma pandemia. Olha só, tá? Uma pandemia que também passou aí 2 anos, foi de 48 até 49. 48 a 49, exatamente 2 anos. É até uma semelhança com o período atual. Então, a peste negra, ela reduziu a população a 1/3. Reduziu a 1/3, né? Muitas pessoas morreram nesse período. Então, são os fatos que marcaram aí o inglês médio, ou The Middle English. Depois do The Middle English, nós tivemos aí a The Renaissance, né? O período da Renascença. Né? Mas o que foi a Renascença? O próprio nome já está indicando o que é Renascença, o que foi Renascença. Né? Então, os destaques históricos da Renascença. The Protestant Reformation begins in England in 1034, when King Henry VIII rejects the authority of Pope in Rome and declares himself head of the English Church. Então, a Renascença foi o período que começou a reforma. Foi quando iniciou a reforma na Inglaterra em 1534. Isso aconteceu quando o rei Henrique VIII rejeitou a autoridade do Papa em Roma e declarou que ele mesmo era o chefe da Igreja Católica. Então, a reforma começou no período da Renascença. Em 1553, Maria Tudor se tornou a rainha e restaurou o poder da Igreja, o poder do Papa, né, na Inglaterra, porque a Maria Tudor era católica fervorosa e voltou novamente o reinado sob a influência da Igreja Católica. Posteriormente, em 1558, Elizabeth I assume o trono e restabeleceu a Igreja Católica na Inglaterra. Também aí foi o restabelecimento pleno da Igreja Católica na Inglaterra. Ainda nesse mesmo ano, as forças navais derrotaram as invasões espanholas que tentavam entrar na
na Inglaterra. Então, esses foram os destaques mais importantes do período da Renascença, que foram o início da Reforma Protestante e o reinado de Maria Tudor e a volta da Igreja Católica como mandante, né, como principal religião da Inglaterra. Depois, na Renascença, nós tivemos aí um período também muito interessante, muito importante na história da literatura inglesa, que foi The Age of Reason. Tá? The Age of Reason. O que quer dizer aí, Ednilson? Age of Reason. Aí tá fácil de entender. Ó. The Age of Reason. Que foi The Age of Reason. Pelo título, dá para termos um conceito bem elementar. Okay? The Age of Reason. Ó, o título diz assim, The Age of Reason, a idade da razão. Tá? Idade da razão. Isso mesmo, idade da razão. Mas por que nós chamamos idade da razão? Olha só, what was the Enlightenment? Enlightenment era um outro nome que era dado foi um outro nome que foi conceituado para The Age of Reason. Enlightenment quer dizer iluminismo. Iluminismo. Certamente vocês já ouviram falar de iluminismo. A broad intellectual movement in 18th century Europe, particularly Britain, France, and Germany, characterized by a rejection of superstition and mystery, and optimism concerning the power of human reasoning and scientific endeavor. It is also referred to as the Age of Reason. It was both reading against enlightenment, though that Romanticism can be said to have been conceived. E foi o iluminismo, né? Ou idade da razão. Foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, né? Conhecido como século das luzes, que surgiu na França e principalmente na Grã-Bretanha, na Alemanha, cuja característica principal do pensamento foi defender o uso da razão, né, sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Tá? Então, por isso que era chamado a idade da razão ou iluminismo. Ok? Então, tudo naquela época, antes do período do iluminismo, todo o conhecimento era tido com base na fé e não na razão da existência das coisas. Tá? Por que é chamado de iluminismo? Porque foi uma espécie de despertar dos pensadores da época. Tá? Ao invés de colocar a fé à frente, eles colocavam a razão. Certo? Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias nesse período. Né? Muitos pensadores, eles estavam à frente e sempre tinha as ideias que eles defendiam colocadas à frente. Tá? Ideias baseadas na razão e na existência das coisas. Tá? Entre esses pensadores, os que mais se destacaram foram John Locke, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith e François Quesnay. São esses os pensadores que que eram defensores do iluminismo ou The Enlightenment. Tá? Foi uma espécie de despertar para uma nova forma de pensar sobre a existência das coisas de uma forma geral. Certo? Então, essa foi a idade da razão. Depois da idade da razão, nós tivemos aí... ainda temos alguns destaques. Né? The Age of Reason. Destaques principais de acontecimentos. Né?
Revolução Científica. Both the scientific revolution and the Enlightenment reflects the importance of the use of reason as means of determining mankind's place in the universe. Então, tanto a Revolução Científica como o Iluminismo refletem a importância do uso da razão como significado determinante para o lugar da humanidade no universo. Então, por isso que essa época foi uma época muito importante para determinar a nossa posição aqui hoje, como seres humanos. Tá? Specifically, we are speaking of a man in relationship to his God and to his political and social structure. Tá? Especificamente, nós estamos falando do homem na sua relação com Deus e sua estrutura política e social. Tá? Então, a nossa relação com Deus, ela mudou a partir do momento em que começamos a pensar como seres humanos de uma forma diferente. Tá certo? Então, o homem começou a pensar diferente a partir do Iluminismo, ou Enlightenment. Nós temos agora o Romanticismo, que foi um movimento daquele período. O que foi o romantismo? O Romantic Movement? A reaction against the Industrial Revolution, against the Enlightenment and against rationalism. Então, durante o período do Iluminismo, tivemos um movimento que foi contrário ao Iluminismo, que foi chamado de movimento de Romantic Movement. Esse movimento ele foi uma reação contra a Revolução Industrial, contra o Iluminismo e contra o racionalismo. Tá? Eles queriam que voltasse à forma de pensar anterior. Ele enfatizava as coisas que não podia ser explicada, que não tinha explicação. Por exemplo, tudo deles era baseado em sonhos, na religião, em conto de fada, no folclore, tá? E em outros tipos de alucinação. Tá? Então, isso afetou não somente a história, mas também a educação, porque eles queriam voltar à forma de pensar anteriormente, que tudo era baseado no que eles acreditavam, tá? E não naquilo que se podia provar. Então, o movimento romantismo foi esse movimento contrário a todo o período da Idade da Razão, que nós chamamos, ou Enlightenment. Depois do Romanticismo, nós tivemos aí a Era Vitoriana. Ainda sobre o romantismo, que aqui no destaque, sobre a literatura naquela época, os escritores usavam os elementos dos romances, né? Que não eram escritas sentimentais, para definir as coisas que eles tinham à sua volta. Tudo que os escritores queriam explicar era com base em abstrativismo e não na realidade das coisas. Emotion more important than reason to romantic. Então, as emoções eram mais importantes do que a razão. Olha só como eles pensavam. The individual's relationships to nature was a major romantic concern. Então, a relação das pessoas com a natureza estava acima de tudo. Então, essa era o conceito definido pelos romancistas. Agora sim, o período vitoriano. O período vitoriano da Rainha Vitória foi de 20 de julho de 1837 até a sua morte em 22 de janeiro de 1901. Foram aí exatos 64 longos anos. It was a long period of peace, prosperity, refinement, sensibility, and national self-confidence feeling. Então, foi um período de muita prosperidade, o reinado da Rainha Vitória, o período vitoriano. O que nós tivemos de destaque na literatura, no período vitoriano?
The Victorian era is characterized by English imperialism. England was rapidly expanding. Queen Victoria was named Empress of India. O vitorianismo foi caracterizado pelo imperialismo inglês. A Inglaterra se expandiu rapidamente, né? O Império Britânico cresceu rapidamente com as suas conquistas, que foram muitas durante esse período. E a Rainha Vitória, ela teve um reconhecimento internacional, foi nomeada Imperatriz da Índia. Olha só onde os ingleses estavam chegando. The Victorian era is also thought to be a time of rigid morals and repressed sexuality. Reading became a new pastime because some theatre was regarded as immoral. Então, o período vitoriano foi também um tempo de rígidas leis morais, né? Onde a sexualidade foi bastante reprimida, né? E a leitura voltou a ser tida como muito importante porque os teatros foram declarados como imorais. Tá? Então, com o aparecimento do iluminismo, outra forma de pensar dos pensadores da época, o teatro estava se expandindo e no período vitoriano isso tudo começou a voltar um pouco para trás. Homosexual behavior was regarded as a criminal offense and several writers were sentenced to hard labor for engaging in homosexual activities. Olha só, naquela época já o comportamento homossexual ele foi tratado como ofensa criminal, né? E vários escritores eles foram condenados a trabalhos forçados por estar engajados em atividades homossexuais. Tá? Então, naquela época já existia essa repressão que perdura até hoje. Né? Então, esses foram destaques do período vitoriano na literatura inglesa. Tá? Isso aí foram fatos marcantes durante a era vitoriana. E teve um período aí mais curto, que foi o do rei Eduardo, né? Foi um período aí de 14 anos, né? Foi um período chamado período eduardiano. A time in 20th century British history. The first decade of century, when Edward VII, the eldest son of Queen Victoria, was king. The Edwardian period was known for elegance and luxury among the rich and powerful in Britain, but also for moral looseness and for a general failure to prepare for some of the challenges of the 20th century, particularly World War I, which broke out 4 years after the death of King Edward. Então, foi um período, os primeiros 10 anos do século XX, foi a década que foi o reinado de Eduardo VII, que era o filho mais velho da Rainha Vitória. Foi um período conhecido como o período da elegância entre os ricos e os poderosos da Inglaterra. Mas também foi um período onde houve muita decadência da moral entre as pessoas, né? E, na verdade, foi um período de muitas mudanças. Né? Isso perdurou até o início da Primeira Guerra Mundial, quando foi da Primeira Guerra Mundial, que começou 4 anos depois, após a morte do rei Eduardo. Eduardo VII. Foi chamado período eduardiano. Tá? Depois do período eduardiano, nós tivemos aí o modernismo. E aqui um pouco da biografia do Eduardo VII. Ele era filho da Rainha Vitória, o filho mais velho, son of Queen Victoria, se tornou rei em 1901. Ele já tinha quase 60 anos de idade, né? E Victoria had always had good opinion of him.
Então, a própria mãe não acreditava muito nas capacidades dele, por isso que o seu reinado foi um pouco conturbado. Mas ele tinha um bom relacionamento com os países, com as vizinhanças, né, com os países vizinhos da Inglaterra. E também ele, como nós falamos, que foi um período muito onde a elegância predominava, era uma característica dele. Ele era uma pessoa muito respeitável e sabia se portar muito elegantemente. Essas foram algumas características do rei Eduardo VII, filho da rainha Vitória. Agora sim, o modernismo. Né? O que foi o modernismo? The modern period is characterized as Western societies in the Industrial Revolution. Modernity brought with urbanization, class stratification, ideology, growth of the nation state, and bureaucracy. It is also saw the birth of sociology as academic discipline with rational structural theories to explain how society works, positivism, functionalism, and Marxism. Modernity saw attempts to explain society, human behavior, politics, and sexuality with the embracing theories. Postmodernists call such theories grand narratives or master narratives. Postmodernism rejects master narratives. Então, what is modernism? O que é modernismo? O que nós podemos chamar de modernismo? A própria palavra já diz, né? Modernismo, né? Algo que é moderno. Então, o período modernista foi caracterizado como a revolução industrial da sociedade ocidental. Então, a modernidade ela trouxe a urbanização, a estratificação das classes, a ideologia, o crescimento das nações, né, do Estado, e trouxe também uma coisa que todo mundo conhece, que foi a burocracia. Até então não existia muito. Então, o modernismo tem suas vantagens e suas desvantagens. Também foi o nascimento da sociologia como disciplina acadêmica, né, com teorias estruturais de racionalismo, para explicar como a sociedade formava, quais eram essas teorias. O positivismo, o funcionalismo e também o marxismo nasceu a partir desse movimento. A modernidade viu também tentativas de explicar a sociedade, o comportamento humano da sociedade, a política, a sexualidade com as suas teorias embaraçosas, né? Os pós-modernistas chamam essas teorias de grandes narrativas ou narrativas masters, né? Mas eles rejeitam esse conceito, os pensadores pós-modernistas. Aí, algumas causas do crescimento do modernismo. The World War First, urbanization, industrialization, immigration, technological evolution, growth of modern science, influence of Austrian Sigmund Freud, influence of German Karl Marx. Tá? Então, esses tópicos que vocês estão vendo, eles foram fundamentais para o crescimento do modernismo. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, tá? Que o pós-guerra trouxe mudança significativa no comportamento na sociedade e também na evolução das cidades, trazendo o quê? A urbanização, a industrialização e, consequentemente, com isso, nós tivemos o quê? A imigração. Muitas pessoas foram provocadas a mudar de país em busca de de uma vida nova e progressista, melhor dizendo. Também houve a evolução tecnológica, a revolução industrial, o crescimento das ciências modernas. Aí nós tivemos também os avanços na psicologia, com destaque para o austríaco Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise, e também
as teorias marxistas com o alemão chamado Karl Marx. Tá? Então, esses foram os destaques e as causas mais importantes do crescimento do modernismo. Depois do modernismo, por último, nós temos o quê? O pós-modernismo. Foi um movimento já depois do modernismo. Tá? Esse pós-modernismo, nós podemos dizer que a definição que nós temos começou em 1949, né? E esse pós-modernismo, o que ele traz? Quais as características que ele traz? Descreve a insatisfação com a arquitetura moderna, né? A fundação da arquitetura pós-moderna, né? Alguns movimentos, alguns dos vários movimentos, como o pessoal das artes, da arquitetura e literatura, reagiram contra a filosofia e as práticas dos movimentos modernos. Por quê? Porque eles achavam as coisas já muito avançadas para a sua época. Por isso que houve essa reação de alguns pós-modernistas. Um efeito disso, uma reação a isso, dos pós-modernistas, foi uma crença histórica. A historical and cultural period to many believe has successful modernity. Então, houve essa reação histórica a essa modernidade. Essa modernidade que aconteceu e que alguns pensadores da época consideravam como modernas demais. Por isso que eles eram contrários ao modernismo. E na literatura, qual foi a influência do pós-modernismo na literatura? Pós-modernismo literário. O que é isso? Né? É usado para descrever os diferentes aspectos do pós-Segunda Guerra Mundial na literatura modernista. Então, não há uma clara definição do pós-modernismo por causa dos poucos conceitos que nós temos característicos com as ideias pós-modernistas. Tá? Então, na literatura, em termos literários, não podemos dizer assim que há muita influência, porque a literatura em si ela não mudou. Tá? Mas a influência pós-modernista em outros setores, em outros aspectos, ela foi muito impactante. Então, isso, até hoje, nós temos presente essas influências. Tá? E no século passado, nós tínhamos uma tecnologia, de certa forma, nós dávamos como avançada, e hoje nós temos uma tecnologia pós-modernista e nem pensávamos que chegaríamos a este ponto. Tá? Então, na literatura, as mudanças não foram tão grandes. É porque a literatura ela permanece preservada, graças a Deus, com a sua riqueza já há muito tempo. Então, não há tanta mudança em relação ao pós-modernismo, quando falamos da literatura. Bom, pessoal, a segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre esse cidadão que foi considerado o maior dramaturgo de todos os tempos, William Shakespeare. Nós falamos aqui em aulas anteriores, se eu não me engano, na primeira aula, porém nós não tivemos muito destaque a respeito do William Shakespeare, nessa aula anterior. Tá? Só que aqui a gente vai aprofundar mais sobre a sua biografia, suas obras, tá? O que ela representa para a literatura mundial, ou para a literatura inglesa. E eu tomei a liberdade de falar um pouco de 3 das suas grandes obras. Tá? Otelo, Hamlet e Romeu e Julieta. São, sem dúvida, as maiores obras desse grande escritor. Então, vamos lá. Quem foi William Shakespeare? Quais eram as suas características? Né?
vamos primeiro falar aqui sobre os seus textos, suas formas de escrever, né? O que ele escreveu. Os textos de Shakespeare fizeram e ainda fazem muito sucesso, pois tratam temas próprios dos seres humanos, né? Independente do tempo histórico, amor, relacionamentos afetivos, sentimentos, questões sociais, temas políticos e outros assuntos relacionados à condição humana. São constantes na obra desse autor. Então, os temas tratados nas suas obras pelo William Shakespeare eram diversificados. São temas que podemos dizer da nossa atualidade, tá? Já eram tratados pelo Shakespeare dentro das suas obras. A arte, Shakespeare compreende todo o seu trabalho de 37 peças teatrais. Se você for fazer uma busca, você vai achar 36, 37, 38, não há um número certo, mas aqui diz 37 peças de teatro, 2 longos poemas, 154 sonetos, escritos provavelmente entre 1953 a 1958, além de vários trechos em verso. Suas peças constam de 17 comédias, 10 dramas e 10 tragédias, que retratam a sociedade inglesa durante os séculos da sua evolução. Tá? Esses sonetos, deixa eu ver aqui, alguém sabe me dizer o que é um soneto? Soneto, né? O soneto é um tipo de poema que se apresenta sob uma estrutura fixa, onde tem 4 estrofes, sendo 2 quartetos, são estrofes compostas por 4 versos, de quartetos, né? E 2 tercetos, que são as estrofes compostas por 3 versos. Todos os versos possuem 10 sílabas poéticas chamadas de decassílabos. Então, ele escreveu 154 sonetos. Compreende as suas obras. Tá? Sobre a sua vida. Né? Nasceu em 23 de abril, né, em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, e em 1582, aos 18 anos, casou-se com Anne Hathaway, que morreu em 1623. Em 1588, Shakespeare mudou-se para Londres, onde trabalhava como ator, né, já fazia grande sucesso. Em 1593, publicou a sua primeira obra, o poema narrativo, chamado Vênus e Adonis. Pode procurar também, você vai encontrar na internet, muito interessante. Em 1596, o seu filho Hamlet, com 11 anos de idade, morreu. E ele, o próprio Shakespeare, morreu no dia 23 de abril de 1616. Olha só. Observem como os historiadores acreditam-se que colocaram essa data simplesmente pela sua importância. Mas a maioria dos historiadores dizem que ele morreu no dia 23 de abril, justamente a data do seu aniversário. 23 de abril. Bom, se foi, a história está aí para contar. Né? Bom, dentre as suas obras, nós temos as comédias, as tragédias e os dramas históricos. Podemos destacar alguns deles, como, por exemplo, O Mercador de Veneza, Sonho de uma Noite de Verão, A Comédia dos Erros, Os Dois Fidalgos de Verona, Muito Barulho por Coisa Nenhuma ou Muito Barulho por Nada, Noite dos Reis, Medida por Medida, Conto do Inverno, Cimbelinho, A Megera Domada e A Tempestade. Todas essas comédias você pode encontrar nos cinemas também. Tá? Acredito que vocês já devem ter assistido algumas delas. Tragédias. Escreveu Tito Andrônico, Romeu e Julieta, mais famosa, Júlio César, Macbeth, Antônio e Cleópatra, Coriolano, Simão de Atenas, o Rei Lear, Otelo e, por último, Hamlet, que é uma das mais importantes
tragédias escritas pelo Hamlet, pelo Shakespeare. Dramas históricos. Temos Henrique IV, Ricardo III, Henrique V e Henrique VIII. São os dramas históricos mais interessantes escritos pelo William Shakespeare. Bom, eu queria dar destaque também, pessoal, aqui bem rapidinho, nosso tempo já está quase se esvaindo, mas como essa é a nossa última aula, eu acho que não tem problema para passarmos um pouco, né? Vamos falar um pouco da sua obra chamada Otelo. É muito interessante essa obra, né? Eu vou falar um pouco da trama, né? Na trama, Otelo é um general mouro a serviço do reino de Veneza, né? Casado com Desdémona, que é uma moça de pele clara e filha de um rico senador. E se uniram às escondidas e o genro só é aceito pelo sogro porque o casamento já está consumado. Né? Então, nós temos aí, o Shakespeare fazia muitas provocações dentro das suas obras. Né? Em Otelo, se vocês puderem assistir essa peça, você vai encontrar os seguintes personagens. O Otelo, que é o protagonista, Moro Nobre, a serviço da República de Veneza, Desdémona, que é a filha de Brabantio e esposa de Otelo, Iago, que é o seu alferes, né? É um oficial, é um militar, Cássio, que é o tenente, seu tenente, Brabantio, que é o senador e outros senadores, né? O Brabantio é o pai da Desdémona, Emília, que é esposa de Iago, que é um dos antagonistas da história, Graciano, irmão de Brabantio, Ludovico, parente do Brabantio, Rodrigo, que é um fidalgo veneziano, Montano, que é o governador de Chipre, onde acontece, Bobo, que é o criado de Otelo, Bianca, a amante de Otelo, e vários outros personagens que podemos dizer que são coadjuvantes na peça. Tá? É muito interessante que vocês assistam essa peça do Shakespeare. Aí nós temos Hamlet. Tá? Hamlet também, eu acredito que vocês já devem conhecer. Quem não leu, procure ler, que é muito, muito interessante. Hamlet é uma das tragédias mais marcantes, depois de Romeu e Julieta, sem dúvida, Hamlet é a mais marcante da obra de Shakespeare. Né? O que nós temos nessa obra? A tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, é uma das principais peças de Shakespeare. É uma das mais importantes na dramaturgia mundial, encenada mundialmente. Ela conta a história do príncipe da Dinamarca, nobre. O nobre é visitado pelo fantasma de seu pai, que revela ter sido assassinado pelo seu irmão e pede vingança pela sua morte. A trama se desenrola mais ou menos assim. E aí o Hamlet fica na dúvida, será que foi o tio que matou, será que não foi? E aí o Hamlet, o que ele faz? Ele cria uma peça na qual vai ter a encenação, né? A encenação do assassinato de uma pessoa e na plateia está o tio dele. Né? E durante a encenação da peça, ao observar a reação do tio dele, ele tem certeza que foi ele que realmente assassinou o seu pai, né? Que era o rei da Dinamarca. E aí, durante a peça, tem essa famosa pergunta aí. Vocês já ouviram falar dessa questão? Alguém já ouviu? To be or not to be, that's the question? Alguém já ouviu? To be or not to be, that's the question. Muita gente se pergunta, mas o que significa isso? Ser ou não ser? Eis a questão. Né? Então, gente, essa frase, há muitas interpretações para ela. Né? A famosa frase de Hamlet pode ser interpretada a partir de diversos significados. Podemos entender como existir ou não existir, viver ou morrer. Porque o Shakespeare estava na dúvida
sobre aquela situação, né? Porque ele pensava também em se matar, porque ele estava muito, como é que se diz? Muito indeciso nas suas ações. Tá? Por isso que existe esse questionamento. Tá? Uma interpretação mais contemporânea, o que ela nos diz? Ser ou não ser, refere-se ao questionamento de como devemos ser ou não ser nesta vida, isto é, como pensar e agir diante dos acontecimentos para ser feliz, quem saber para ter uma vida plena. Né? Então, além de uma forma tão simples, é notório afirmar que ser ou não ser não é uma questão de opção, mas sim uma brilhante decisão feita com muita responsabilidade. Então, ele estava pensando em matar o tio, mas estava pensando como que ele seria tratado, qual a responsabilidade que ele ia carregar mesmo após a sua morte, né? Que ele também pensava em se matar. E aí ele ficou nessa dúvida. Por isso que existe aí o to be or not to be, that's the question. Aí nós temos os personagens de Hamlet, que é o próprio Hamlet, filho do rei, que foi assassinado, Cláudio, que é o rei vigente da Dinamarca, tio de Hamlet, que foi o que matou o pai dele, Fortinbras, que era o príncipe da Noruega, Horácio, amigo de Hamlet, Polônio, que era o conselheiro de Cláudio, conselheiro do rei, Laertes, filho de Polônio, Gertrudes, rainha da Dinamarca, que era a mãe de Hamlet, Ofélia, filha de Polônio, e também na peça tem o pai do Hamlet, que é o fantasma, tem um fantasma dele. Né? Ele aparece também na peça. Bom, para encerrar, nós temos aqui a tragédia mais famosa de toda a literatura mundial, que é Romeu e Julieta. Né? Então, essa peça, Romeu e Julieta, a história, ela se passa em Verona, na Itália, né? Que é o conflito entre duas famílias tradicionais, que são os Montecchio e os Capuleto, né? E por um infortúnio do destino, os filhos se apaixonaram, eram filhos únicos de cada lado, né? Conhecidos durante um baile de máscara. E, na verdade, o Romeu ele já era noivo de uma mulher chamada Rosalina, né? E a moça também, ela já tinha compromisso, a Julieta, e tinha muitos pretendentes, a Julieta. Enfim, nós temos também alguns personagens que eram rivais do Romeu, né? E um desses personagens, o que ele fez? Ele fez uma trama, colocou ele fez uma trama para que eles pudessem se intrigar, né? Eles se intrigaram. Romeu se casa com a Julieta, continuando, né? Por uma briga que acaba gerando com a morte de Teobaldo, um dos personagens, primo irmão de Julieta, né? Teobaldo. E Mercúrio, que era amigo de Romeu, o príncipe de Verona resolve exilar Romeu. Né? Com a morte de Teobaldo, o príncipe mandou exilar ele, prendeu. Desesperada com a partida do amado, Julieta pede auxílio ao frade franciscano que realizou o casamento, para eles se casarem às escondidas. A ideia do frade é que Julieta tome uma porção que faça com que ela pareça morta. Romeu, ao receber a notícia da suposta morte da mulher, né, entra em desespero e compra uma substância para provocar a própria morte. Na verdade, a Julieta só estava adormecida e ele pensou que ela tinha morrido. Né? Então, a tragédia acontece como? Ele, ao vê-la desmaiada, acordada, ele toma um veneno. Né? Só que quando ele toma um veneno que morre de verdade, o Romeu, o que a Julieta faz? Ela, ao acordar, percebe ele morto. Né? Ela pega um punhal e mata. Né? Então, está aí a tragédia. Então, a história de amor é trágica. O único consolo que resta ao leitor é saber que após as catástrofes, essa catastrófica morte do casal, é que as famílias dos Capuletos e os Montecchio, eles fizeram as pazes. Tá? Mas é uma história muito interessante que vale a pena você assistir e conhecer mais da literatura inglesa. Tá? Porque
que a literatura inglesa não é só Hamlet, Romeu e Julieta, Otelo, Macbeth, tem muito ainda para vocês conhecerem da literatura inglesa. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado. Aqui nós temos os personagens, né? São os personagens que aparecem na trama. Além desses personagens, existem outros personagens, mas que eles são também coadjuvantes na trama, nessa tragédia que marca aí a obra de William Shakespeare. Tá? Então, eu espero que tenham gostado da aula. Espero também que respondam a prova que vai estar disponível a partir de segunda-feira lá na plataforma para vocês. Muito obrigado a todos. Tá? E eu agradeço aos que compareceram, aos que não compareceram, que possam assistir a aula depois, que façam um bom proveito e que certamente isso aqui vai ajudar vocês lá na avaliação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma boa noite.